Às 06h37 da manhã, 10 de julho de 2025, em algum lugar nas profundezas do Pacífico Oriental, um único sinal apareceu no radar do USS Sampson. O que parecia ser uma anomalia fraca no ecrã, logo desencadearia uma das interseções marítimas mais precisas da Marinha dos Icuriaio em anos. O Centro de Informações de Combate acendeu com alertas linhas de radar pulsando através da luz azul fraca. Não era um exercício. Uma embarcação veloz 380 milhas náuticas a sudoeste de Acapulco atravessava a toda a velocidade um corredor de patrulha utilizado por contratorpedeiros americanos. Em menos de 20 segundos, chegou a confirmação visual. Através das imagens FLIR da câmara montada na proa do Sampson, os operadores avistaram uma pequena embarcação discreta a abraçar as ondas rápida, silenciosa e fantasmagórica. Sem bandeira, sem marcas de identificação, sem resposta de rádio. Apenas velocidade bruta e confiança imprudente. Para qualquer pessoa treinada em interdição marítima, o padrão era inconfundível. Era um barco de narcotraficantes, um dos infames Go Fasts, que os cartéis utilizam para transportar cocaína através de vastas extensões de oceano. O comandante Matthew Harding, em pé na ponte, não perdeu um segundo. Não havia espaço para hesitação, nem tempo para debates judiciais ou atrasos protocolares. Lançar Romeo, condição 3. A sua voz era calma, mas firme. Em 90 segundos, o rugido de um helicóptero MH-60R Seahawk, indicativo de chamada Reaper One, ecoou pelo Pacífico. A aeronave decolou do convés de voo do contratorpedeiro, cortando a névoa matinal e rumando para sudeste. A bordo estavam os melhores da Marinha artilheiros, treinados pods de rastreamento avançados e um destacamento de polícia marítima da Guarda Costeira dos Sequoias, Neido, conhecido como LEDET 104. Eles passaram mais de 100 horas se preparando para este momento. Hoje não era mais um exercício, era a coisa real. Abaixo deles, o oceano estava vivo com movimento. Arcos brancos de espuma seguiam a embarcação em alta velocidade, enquanto ela levava seus 2 motores fora de borda ao limite. Os suspeitos estavam desesperados. Eles sabiam o que estava atrás deles, um navio de guerra de $1 bilhão equipado com radar drones e um helicóptero que poderia rastreá-los em qualquer lugar. Mas também sabiam o que estava a bordo da sua pequena embarcação, $58 milhões em narcóticos. Perder isso não era uma opção. O Seahawk desceu a apenas 200 pés acima das ondas com os sensores travados. A lancha de alta velocidade virou repentinamente para oeste, zigue-zagueando na tentativa de escapar do rastreamento do radar. Mas cada manobra apenas a aproximava do inevitável. Do ar, as câmaras do helicóptero captaram flashes, pacotes escuros a serem atirados ao mar. A tripulação estava a livrar-se das provas. Dezenas de fardos embrulhados atingiram a água, explodindo com o impacto. Espuma branca espalhou-se pelo mar azul, mas não era combustível. Era cocaína. Dentro da ponte de comando do Sampson, o comandante Harding recebeu a atualização. A imagem do FLIR mostrava sinais claros de eliminação de provas. Harding tomou a decisão: disparem tiros de aviso. O Reaper One virou bruscamente para a esquerda, pairando de lado. O artilheiro da porta saiu, posicionando-se atrás da sua M240. Uma rajada curta rasgou o ar. Um arco perfeito de tiros traçantes aterrou a apenas 10 metros do lado esquerdo do barco. Era uma mensagem clara e inequívoca: parem agora ou os próximos tiros não vão falhar. Mas os contrabandistas não pararam. Os motores rugiram mais alto, deixando um rasto de jatos de água atrás de si. Mais pacotes foram lançados, e o pânico tomou conta da razão. A voz do comandante Harding soou novamente nos auscultadores: desliguem os motores. A próxima rajada de tiros foi curta, cirúrgica e definitiva. O artilheiro da porta ajustou a mira e atingiu diretamente os 2 motores fora de borda.
Faíscas voaram, depois fumo. O barco sacudiu violentamente, um motor parado, o outro expelindo fumo preto. Segundos depois, a embarcação começou a desacelerar à deriva impotente nas ondas. Através da câmara do helicóptero, a tripulação podia ver os suspeitos a levantar as mãos. A perseguição tinha acabado, mas a missão não. Do lado de bombordo do contratorpedeiro, 2 RHIBs, barcos infláveis rápidos de casco rígido, partiram a toda a velocidade. As suas tripulações, membros das equipas VBSS Visita, Abordagem, Busca e Apreensão da Marinha, atravessaram as ondas com precisão. Estavam armados, treinados e prontos para abordar em poucos minutos. Acima deles, o Reaper One circulava constantemente, mantendo a vigilância, enquanto o sol começava a nascer no horizonte do Pacífico. Os contrabandistas tinham parado de fugir. Mas o que transportavam sob o convés e o que a Marinha iria descobrir a seguir causaria um choque em todas as redes de cartéis da Colômbia à Califórnia. A manhã do Pacífico brilhava dourada enquanto 2 RHIBs corriam pelas ondas, deixando rastos de espuma branca para trás. Os motores rugiam sincronizados e implacáveis, aproximando-se do barco contrabandista à deriva, que apenas alguns minutos antes tinha desafiado um dos navios de guerra mais poderosos do mundo. Acima, o Reaper One pairava como um falcão com os rotores a cortar o ar, a sua sombra traçando círculos em torno da embarcação imóvel abaixo. Dentro dos RHIBs, a tensão era forte e concentrada. Cada homem a bordo das equipas de abordagem sabia o que estava em jogo. Não se tratava apenas de uma prisão em alto mar, era uma operação legal sob o direito marítimo internacional. Uma demonstração do alcance e da disciplina da Marinha dos Estados Unidos. 4 minutos para o alvo, gritou o líder da equipa pelo rádio. Os agentes da VBSS e da Guarda Costeira, LEDET, verificaram as suas espingardas, ajustaram os coletes e revisaram o procedimento uma última vez. As suas ordens eram claras: prender os suspeitos, inspecionar a embarcação, preservar as provas, sem erros, sem uso desnecessário da força. À medida que se aproximavam, ordens em espanhol e inglês ecoavam pelas ondas. Manos arriba, mãos onde possamos vê-las. Os contrabandistas, 2 homens na casa dos 30 bronzeados, pelo sol e sem adrenalina, não resistiram. Levantaram as mãos bem alto, ajoelhando-se no convés de fibra de vidro, com os olhos arregalados, enquanto as equipas da Marinha invadiam o navio. Em segundos, a operação estava sob controle. Os suspeitos foram desarmados, embora nenhuma arma tenha sido encontrada, e imobilizados com amarras plásticas. O cheiro de combustível, sal e medo misturava-se no ar úmido. Acima, o Seahawk continuava a orbitar com as suas câmaras, a gravar cada movimento para o relatório oficial. Então veio a revelação sombria. Flutuando nas proximidades, espalhados pelas ondas, estavam mais de uma dúzia de fardos bem embrulhados, alguns ainda selados, outros meio afundados. O próprio oceano parecia trair os contrabandistas, carregando as provas que eles tentavam apagar. Cada fardo foi cuidadosamente etiquetado, fotografado e registrado. A bordo dos RHIBs, os oficiais da Guarda Costeira começaram a testar o conteúdo. Um tijolo molhado foi cortado. Uma tira de teste de campo ficou azul brilhante em segundos, cocaína confirmada. A quantidade impressionante. 47 fardos no total, pesando 3.439 libras, quase 1.560 quilos de cocaína pura, avaliada em cerca de 58 milhões de dólares no atacado. Nas ruas, dependendo da rota, esse número poderia facilmente triplicar. O oficial-chefe da Guarda Costeira fez o relatório: contrabando confirmado, suspeitos detidos, embarcação não registrada apátrida. De acordo com o direito marítimo internacional, uma embarcação sem bandeira ou registro é considerada apátrida e, portanto, sujeita à jurisdição da Marinha e da Guarda Costeira do EUARA em águas internacionais.
Esse único estatuto jurídico deu ao Sampson e à sua tripulação plena autoridade para apreender, revistar e deter. O comandante Harding recebeu a atualização da equipa de abordagem por rádio: 2 detidos presos, cocaína verificada, embarcação incapacitada e à deriva, aguardando mais instruções. Entendido? Respondeu Harding da ponte. Mantenham o controle dos suspeitos. Comecem a recolha de provas. Iniciaremos o protocolo de transferência assim que a guarda costeira confirmar a jurisdição. De volta à água, a operação tornou-se procedural. Os suspeitos ouviram os seus direitos com calma, clareza e em ambas as línguas. Não ofereceram defesa nem explicação, apenas silêncio. O calor era intenso e o barco de narcotraficantes, antes veloz, agora flutuava sem vida, cercado por marinheiros armados e agentes da lei que trabalhavam com a precisão de cirurgiões. A inspeção continuou. O casco estava rachado, os motores destruídos por tiros. Sem rádio, sem colete salva-vidas, sem cabo de reboque, uma embarcação imprópria para navegar. Sua cobertura de fibra de vidro brilhava sob o sol nascente como um símbolo de desespero. Embarcação declarada imprópria para navegar, relatou um oficial. Recomendo o descarte. Isso viria mais tarde, mas, por enquanto, a Marinha tinha outra missão: transferir os suspeitos e a cocaína para custódia segura. As provas foram lacradas, etiquetadas e trancadas no porão refrigerado da embarcação. Cada pacote de narcóticos foi registrado com data e hora coordenadas GPS e identificação visual. Nada foi deixado ao acaso. Para os 2 homens agora sentados na área de detenção do Sampson, a adrenalina tinha desaparecido, deixando apenas um medo silencioso. Eles não tinham sido apenas apanhados. Tinham sido apanhados por um contra-torpedeiro, com mísseis guiados. Um navio projetado para a guerra, não para o trabalho policial. A mensagem era inequívoca. O alcance dos Estados Unidos era absoluto, mesmo a 380 milhas da costa. Acima das águas azuis, calmas, o Reaper One fez uma última varredura com os seus sensores a procurar detritos restantes antes de voltar para o convés do contra-torpedeiro. A perseguição tinha acabado, mas a missão e as suas implicações estavam apenas a começar. A prisão dos contrabandistas marcou apenas a superfície de uma operação mais profunda, uma que revelaria como a Marinha dos Estados Unidos tinha evoluído silenciosamente, de uma força de guerra para uma força global de aplicação da lei marítima. No final da manhã, o Pacífico estava calmo novamente. O barulho dos motores, o estrondo das hélices dos helicópteros e o eco agudo dos tiros de advertência desapareceram na distância. O que restou foi uma cena imóvel, um barco contrabandista avariado, amarrado ao poderoso casco do USS Sampson. Para a tripulação da Marinha dos Estados Unidos, a adrenalina deu lugar ao foco. O trabalho ainda não estava concluído. O que se seguiu não foi uma perseguição ou prisão, tratava-se de lei e procedimento, e a autoridade silenciosa de uma superpotência mantendo a ordem no mar. Da ponte, o comandante Matthew Harding olhou para o horizonte cintilante. A embarcação interceptada flutuava ao lado deles como um animal ferido. Os seus motores estavam destruídos, o casco rachado e o óleo brilhava na superfície. Sem rádio, sem âncora, sem futuro. Harding sabia a verdade. Este barco não estava apenas inutilizado, era um perigo à deriva, um fantasma na água. Se fosse deixado sem vigilância, poderia colidir com um barco de pesca ou perfurar o casco de um navio de carga a centenas de quilômetros de distância. Pelo rádio chegou a chamada do contacto da guarda costeira a bordo do Sampson, embarcação declarada inapta para navegar. Recomenda-se a eliminação controlada. Harding acenou com a cabeça. Registem. Preparem-se para afundar. A ordem foi breve, mas o seu peso foi imenso. Para os olhos destreinados, era o fim de uma operação simples. Mas, para a Marinha, este foi um ato preciso e simbólico. Eliminar uma ameaça não com raiva, mas através da disciplina e do método.
Abaixo do convés, a equipa de abordagem começou a limpar o barco de narcotraficantes. Todos os itens recuperáveis foram removidos, suportes de GPS, latas de combustível, vazias, controles do acelerador, até mesmo acessórios metálicos soltos. Cada fardo de cocaína já havia sido selado em recipientes de prova dentro do armazenamento refrigerado do Sampson, aguardando transferência para a custódia federal. Os 2 detidos permaneceram sob guarda no compartimento de detenção, silenciosos e inexpressivos, com os rostos tensos de exaustão e medo. Às 10h12, uma pequena carga de demolição foi fixada na popa do navio contrabandista. Não era uma bomba apenas o suficiente para perfurar o casco. Não era uma demonstração de poder, mas um ato de responsabilidade. O oceano não precisava de detritos, e a marinha não desperdiçava munição para espetáculo. Pronto para detonar ao meu sinal, veio a voz calma pelo comunicador. Execute. Um baque abafado ecoou sobre as ondas. Nenhuma explosão, nenhuma bola de fogo, apenas um gorgolejo silencioso, enquanto a água do mar invadia o barco. Em poucos minutos, o barco inclinou-se com a popa a afundar primeiro, seguida pela proa. A superfície ondulou e depois ficou imóvel. O navio, que transportava milhões de dólares em drogas, afundou-se nas ondas, apagado do mapa. Acima, as câmaras do Seahawk gravaram o naufrágio para documentação legal, um final visual para uma missão executada com precisão e contenção. O comandante Harding afastou-se do console da ponte. "Está feito", disse ele simplesmente. À sua volta, a tripulação voltou aos seus postos. O oceano estava novamente límpido, exceto por algumas manchas de óleo que brilhavam ao sol. Mas o significado do que acabara de acontecer ia muito além do horizonte. Não se tratava de uma mera interdição. Era parte da Operação Pacific Watch, uma campanha colaborativa de segurança marítima liderada pela Marinha dos EUA Guarda Costeira e Segurança Interna, projetada para interceptar ameaças criminosas transnacionais muito antes de elas chegarem às costas americanas. Cada missão como esta trazia uma mensagem: nenhuma distância é grande demais, nenhum contrabandista é pequeno demais, nenhum mar é largo demais para o alcance da lei do Zewell. Em termos práticos, foi também uma lição sobre o poder naval moderno. O Sampson era um contra-torpedeiro com mísseis guiados, construído para caçar submarinos e interceptar ameaças balísticas. Mas ali estava ele executando uma tarefa de aplicação da lei com precisão cirúrgica, sem mísseis disparados, sem agressão, apenas presença, coordenação e controlo. Era a ilustração perfeita do que os analistas militares chamam de flexibilidade de domínio duplo, a capacidade dos recursos navais do DCECO e a de fazer a transição da prontidão para o combate para a aplicação da lei civil em questão de minutos. Numa época em que os cartéis usam rádios criptografados, navegação por satélite e barcos furtivos para transportar drogas através dos continentes, as embarcações de patrulha tradicionais já não são suficientes. Apenas navios como o Sampson, com radares que podem ver centenas de quilômetros e velocidade para perseguir qualquer embarcação, podem garantir o domínio nessas águas não governadas. Às 11 horas, o registro oficial foi encerrado. Suspeitos detidos. Contrabando apreendido. Embarcação neutralizada. Missão cumprida. Mas, para o comandante Harding, isso nunca foi apenas uma questão de cocaína ou estatísticas. Era uma questão de dissuasão. Cada contrabandista interceptado enviava uma mensagem aos demais: o oceano, por mais vasto que pareça, nunca está além do alcance dos Estados Unidos. Enquanto o Sampson retomava o curso em direção ao norte, sua silhueta cortando o brilho do meio-dia, os últimos vestígios do barco dos narcotraficantes desapareciam sob a superfície, desaparecidos, mas não esquecidos. O que os cartéis logo descobririam e o que observadores globais analisariam mais tarde era que essa operação não era um sucesso isolado.
Era a prova de que a Marinha dos Estados Unidos havia silenciosamente redefinido os limites do poder marítimo, transformando o Pacífico aberto em um domínio da lei, não da ilegalidade. Enquanto o USS Sampson navegava para norte, o Pacífico estendia-se infinitamente à sua volta, calmo, radiante, mas carregado de uma tensão silenciosa. A operação tinha sido registrada, as provas asseguradas e os suspeitos detidos. Mas, dentro do casco de aço do navio, o verdadeiro impacto da missão daquela manhã estava apenas a começar a ser compreendido. Esta não foi apenas mais uma interdição. Foi um vislumbre do futuro, de como os Estados Unidos projetam o seu poder, não através da destruição, mas através do controlo. Durante décadas, a Marinha dos Estados Unidos foi conhecida como uma força de dissuasão e guerra guardiã da liberdade de navegação e escudo contra ameaças globais. Mas a Operação Pacific Watch representava algo novo, uma doutrina que combinava prontidão para o combate com aplicação da lei, diplomacia e inteligência. Era uma mistura perfeita de força e legalidade, uma mensagem de que os Estados Unidos não apenas dominavam os mares militarmente, mas os governavam com precisão. A Operação Pacific Watch não era uma patrulha comum. Era uma missão multi-agências coliderada pela Frota do Pacífico do Zeuari, pelo Departamento de Segurança Interna e pelo 11 do Distrito da Guarda Costeira na Califórnia. O seu objetivo era simples, mas ambicioso: interceptar redes criminosas transnacionais antes que chegassem à costa do Zeuari. Cortar as artérias dos cartéis longe da fronteira americana, no azul profundo onde antes prosperava a ilegalidade. Naquela manhã, quando o Sampson interceptou o barco de narcotraficantes a 380 milhas a sudoeste de Acapulco, não foi por acaso. Foi resultado de dados, coordenação e estratégia. Satélites de inteligência tinham rastreado rotas marítimas suspeitas entre a América Central e o corredor sul do Zemula. Essas mesmas rotas estavam agora sob vigilância constante, um tabuleiro de xadrez de olhos eletrônicos e aço guiado. Para o comandante Harding e a sua tripulação, essa fusão de precisão militar e aplicação da lei era agora rotina. O sistema de radar Aegis do contratorpedeiro, originalmente projetado para interceptar mísseis balísticos, agora mapeava as assinaturas de calor dos barcos dos contrabandistas. O sistema FLIR, no Reaper One, construído para alvos ar-terra, estava a ser usado para identificar pacotes de drogas flutuando no mar. Cada peça de hardware, cada byte de dados, havia sido reorientado para uma missão: interceptar, dissuadir e interromper. No centro de informações de combate, as telas brilhavam com mapas e telemetria. As imagens de radar da Marinha se fundiram com os sistemas de rastreamento da Guarda Costeira, criando uma imagem operacional em tempo real que se estendia por milhares de quilômetros. Numa tela, a cocaína recuperada aparecia como etiquetas de evidência. Noutra, os dados eram transmitidos para a Força-Tarefa Interagências Conjunta Sul, o centro de comando do Zeuari, responsável pela coordenação das operações antinarcóticos em todo o hemisfério. Mas, além das telas e dos procedimentos, a filosofia por trás do Pacific Watch era o que o tornava revolucionário. A Marinha não estava mais perseguindo sombras, estava moldando as expectativas globais. Cada interdição como essa não era apenas um sucesso tático, era um sinal estratégico para todos os cartéis piratas ou contrabandistas de que as águas internacionais não significavam mais liberdade de responsabilidade. Poucos países possuem essa capacidade. Somente os Estados Unidos têm a infraestrutura, a confiança e a cooperação interagências para executar legalmente uma missão híbrida de policiamento militar no mar. As equipas LEDET da Guarda Costeira, incorporadas a bordo de navios da Marinha, são o elo vivo entre a guerra e a justiça, uma aliança de precisão e princípios. Os analistas costumam descrevê-la como poder duro com uma bússola moral. E por um bom motivo.
As ações do Sampson naquele dia refletiram não apenas força, mas também moderação, a capacidade de incapacitar uma embarcação sem matar sua tripulação, preservar as provas, sem deixá-las desaparecer sob as ondas e fazer cumprir a lei sem cruzar os limites éticos. Esse equilíbrio entre poder e proporcionalidade é o que separa a liderança global do mero poderio. Em Washington, quando os relatórios chegaram, os funcionários do Departamento de Defesa e da Segurança Interna marcaram a operação como um caso modelo. O sucesso da missão seria em breve apresentado em briefings conjuntos, citado como prova de que os EUA poderiam redefinir a aplicação da lei marítima para a era moderna. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, outras nações observavam atentamente. Da Austrália ao Japão, as marinhas aliadas estudaram os métodos do Sampson. A ideia de integrar navios de guerra com equipas de aplicação da lei começou a se espalhar não como imitação, mas como inspiração. E nas profundezas dos círculos do cartel, longe dos mares calmos onde o barco havia afundado, a notícia da interceptação se espalhou rapidamente. A mensagem era clara e inequívoca. Nenhum navio é invisível, nenhuma rota é segura, nenhum oceano está fora de alcance. O Sampson não disparou um único míssil, mas desferiu um golpe decisivo. Parecia que o poder já não precisava rugir. Às vezes bastava simplesmente chegar e agir de forma impecável. Mas a história não terminou aí. Por trás do profissionalismo calmo daquela missão, havia uma verdade mais profunda que revelava como a vantagem tecnológica e a disciplina moral dos Estados Unidos estavam a moldar não apenas o Pacífico, mas o próprio futuro do direito marítimo. O zumbido dos motores do USS Sampson era constante, quase meditativo, enquanto o contratorpedeiro retomava a sua patrulha. Mas dentro do navio, um tipo diferente de movimento estava a ocorrer, um movimento de reflexão. Todos os marinheiros a bordo sabiam que tinham acabado de testemunhar algo que seria estudado nas academias militares durante anos, uma operação impecável executada, sem uma única baixa, impulsionada não pela força bruta, mas pela precisão, inteligência e contenção. A tecnologia tinha sido a mão invisível por trás de tudo isso. O sistema de combate Aegis do Sampson, capaz de rastrear centenas de alvos aéreos, tinha se concentrado no mar, mapeando mudanças de temperatura, reflexos do casco e rastros infravermelhos invisíveis a olho nu. O MH-60R Reaper One, projetado para a guerra antissubmarina, tinha usado seus sensores FLIR para rastrear o mais tênue brilho de uma assinatura de calor nas ondas. Os mesmos sistemas que podiam detectar o lançamento de um míssil hostil estavam agora a guiar as equipas policiais até barcos de contrabandistas não maiores do que uma carrinha. Foi uma transformação que poucos fora da Marinha compreenderam totalmente, uma reutilização de imenso poder para uma aplicação silenciosa e precisa da lei. Mas não foi apenas a tecnologia que fez com que a missão fosse bem-sucedida. As máquinas podiam detectar, rastrear e calcular, mas não podiam decidir. Essa responsabilidade pertencia às pessoas. O artilheiro do helicóptero que tinha puxado o gatilho daquelas balas incapacitantes tinha segundos para fazer uma escolha que equilibrasse legalidade, segurança e ética. Uma rajada errada poderia ter transformado uma prisão num incidente internacional. Um comando atrasado poderia ter deixado um navio escapar, jogando milhões de dólares em provas no fundo do mar. Esse equilíbrio entre autoridade e cautela era onde o fator humano importava mais. O comandante Harding compreendia isso melhor do que ninguém. Anos de comando naval ensinaram-lhe que a liderança no mar não tem a ver com agressividade, tem a ver com discernimento. A ordem que ele deu naquela manhã, incapacitem os motores, foi calculada, não impulsiva. Baseava-se nas regras de combate, no direito marítimo internacional e na doutrina da força gradual. A tripulação tinha sido treinada não apenas para agir, mas para pensar.
Essa mentalidade de contenção sob pressão tornou-se uma característica marcante das operações navais americanas no século XXI. Enquanto potências rivais se gabam de alcances de mísseis e velocidades hipersônicas, os EUA concentram-se na integração, fundindo ética, lei e precisão. Cada missão torna-se uma demonstração de profissionalismo, não de provocação. O sucesso do Samson ilustrou algo ainda mais profundo: a arquitetura moral da dissuasão americana. A decisão de não destruir o navio imediatamente, o esforço para recuperar as provas intactas e o tratamento humano dos detidos não foram atos de clemência. Foram declarações de princípio. Os Estados Unidos projetam poder não apenas através da força, mas através de uma disciplina ponderada, a garantia de que todas as ações no mar estão em conformidade com a lei e a legitimidade. Na Baía de Operações, os oficiais da LEDET catalogaram os fardos de cocaína com as luvas cobertas de pó branco proveniente das embalagens úmidas. Cada tijolo representava mais do que narcóticos. Simbolizava vidas humanas, vidas salvas do vício da violência ou da exploração. Um suboficial da guarda costeira comentou baixinho: cada quilo que retiramos da água é 1 quilo a menos na corrente sanguínea de alguém. Essa perspectiva repercutiu-se na tripulação. Lembrou-lhes que, para além da tecnologia, para além da política, tratava-se de humanidade. Numa reunião posterior, os analistas observariam que aproximadamente 15 milhões de doses de cocaína tinham sido retiradas de circulação por aquela única operação. 15 milhões de oportunidades a menos para overdose, dependência ou morte. Números tão grandes são difíceis de compreender, mas a bordo do Samson eles tinham peso. Todos os marinheiros podiam senti-lo. Para a Marinha dos Icemares, missões como esta têm um duplo objetivo: proteger as fronteiras e reafirmar a autoridade moral. Num mundo onde os navios de guerra muitas vezes simbolizam intimidação, o Samson demonstrou o contrário: que o poder pode ser disciplinado, que a força pode coexistir com a moderação. E isso, em muitos aspectos, é o que distingue o poder marítimo americano de todas as outras frotas do mundo. Porque no silêncio, após a fumaça se dissipar, quando os motores esfriam e o oceano engole as evidências, o que permanece não é a imagem de domínio, é o legado de responsabilidade. No entanto, mesmo com o Pacífico se acalmando e o Samson desaparecendo no horizonte, analistas em Washington começavam a fazer uma pergunta mais importante. Esse modelo de fiscalização naval poderia se tornar o modelo para o futuro de todo o mundo no mar. Quando o USS Sampson enviou o seu último relatório de situação às DSTOs, o horizonte do Pacífico já havia engolido o dia. A silhueta do contratorpedeiro desapareceu na luz dourada, calma e sem pressa. No entanto, por trás dessa serenidade havia uma revolução silenciosa, o nascimento de um novo tipo de doutrina marítima. Uma que combinava a precisão da guerra com a disciplina constante e processual da aplicação da lei. Os analistas do Pentágono chamaram-lhe Aplicação Marítima Integrada, um modelo que redefine o que significa projetar poder no século XXI. O princípio é simples. A mesma frota capaz de interceptar mísseis também pode interceptar contrabandistas. A mesma tripulação que treina para a guerra pode executar operações de manutenção da paz com precisão cirúrgica. Força e legalidade fundidas numa só. Esta doutrina não surgiu da noite para o dia. Ela evoluiu por necessidade, numa era em que as ameaças transnacionais já não usam uniformes cartéis traficantes e atores desonestos que utilizam tecnologia furtiva e comunicações encriptadas. As fronteiras entre operações militares e policiais tornaram-se difusas. Os Estados Unidos adaptaram-se antes de qualquer outro país. Ao incorporar destacamentos de aplicação da lei da guarda costeira a bordo de navios de guerra da Marinha, eles preencheram a lacuna entre combate e justiça. Para a tripulação do Samson, a operação de 10 de julho não foi uma anomalia. Foi a concretização desta nova doutrina em ação.
O seu contratorpedeiro, outrora concebido para caçar submarinos, servia agora como plataforma para a interdição coordenada à dissuasão e à aplicação da lei humanitária. Os historiadores navais, mais tarde, observaram o simbolismo: nenhum único míssil disparado, nenhuma perda de vidas. E ainda assim, um golpe de 58 milhões em uma das redes de narcóticos mais perigosas do mundo. Poder sem violência, domínio sem destruição. Isso marcou uma mudança fundamental da dissuasão por meio do medo para a dissuasão por meio da precisão. O alcance naval dos Estados Unidos não era mais sobre quem poderia atacar com mais força, mas quem poderia agir primeiro e da maneira correta. Os aliados tomaram nota. Da Marinha Real Australiana, à Força de Autodefesa Marítima do Japão, da Guarda Costeira da Colômbia, à Agência Europeia de Segurança Marítima, as delegações começaram a estudar a Pacific Watch como um modelo para a cooperação futura. A fusão da mobilidade militar da jurisdição da Guarda Costeira e da inteligência partilhada ofereceu uma estrutura que transcendeu as fronteiras. Até mesmo os adversários foram forçados a reconhecê-la. Enquanto outras nações exerciam o poder para intimidar os Estados Unidos, o exerciam para manter a ordem. A mensagem era inequívoca: os oceanos não serviriam mais como refúgios seguros para o crime. No entanto, a maior força dessa doutrina não era sua tecnologia ou suas táticas, era seu pessoal. O pessoal da Marinha e da Guarda Costeira que executou a missão representava mais do que hardware. Eles incorporavam princípios. Eles foram treinados para agir com discernimento, moderação e humanidade, uma combinação que nenhum algoritmo ou sistema não tripulado poderia replicar. Enquanto Sampson navegava de volta para casa, por mares calmos, seus convéses brilhavam sob o sol poente. Os dois detidos permaneciam sob guarda, silenciosos mas vivos. As provas foram preservadas. O oceano estava seguro. E em algum lugar nos corredores de Washington, os planejadores de defesa já estavam elaborando novas estruturas, estendendo esse modelo híbrido do Pacífico ao Caribe, do Golfo de Adén ao Mar da China Meridional. Os Estados Unidos provaram algo profundo, que o uso moral da força pode ser tão poderoso quanto a própria força. Porque a verdadeira dissuasão no mundo moderno não é medida pelo número de mísseis disparados, mas pelo número de ameaças neutralizadas sem disparar um único. Os acontecimentos de 10 de julho de 2025 não foram apenas uma vitória no mar, foram uma declaração ao mundo. Um contratorpedeiro construído para a guerra trouxe justiça através da disciplina. Um helicóptero projetado para o combate escolheu a precisão em vez da destruição. E uma tripulação treinada para lutar provou que o poder, quando guiado por princípios, pode preservar a paz. Num oceano de incertezas, o USS Sampson foi a prova de que a Marinha dos Estados Unidos não é apenas um escudo, é uma consciência. O seu alcance vai muito além dos seus mísseis. A sua missão vai muito além das suas ordens. Este é o futuro da segurança marítima, um futuro em que o poder serve à lei e a tecnologia serve à humanidade. Cada interseção, cada recuperação, cada ato de contenção ecoa uma única verdade: que a força sem propósito é ruído, mas a força com integridade é paz. A questão agora pertence a si, o espectador, o cidadão, o observador da história em movimento. Se estivesse no lugar do comandante Harding, vendo aquele barco veloz desaparecer no horizonte, o que teria feito? Teria esperado ou teria agido? Conte-nos nos comentários. E, se acredita no poder da disciplina, da precisão e do dever, inscreva-se, fique conosco e testemunhe como os guardiões do mar dos Estados Unidos continuam a definir o que significa a verdadeira força no mundo moderno.